É motivo de muita honra, né? Como eu falei inicialmente, muita alegria estar aqui com os amados irmãos. Josimar, para mim, que. Josimar, ele. Depois eu vou falar aqui, mas eu tenho uma lembrança, numa ocasião de muita tristeza que ele teve com a gente, com a minha família. E, nesse dia, eu acho que foi o dia assim, que ele falou uma palavra que deu um start assim, na minha vida para mim realmente buscar um rumo, sabe? As coisas, elas são muito óbvias às vezes, no que diz respeito a gente seguir um caminho, mas a gente precisa de alguma direção em determinado momento. Acho que naquele dia ele foi usado assim, pelo Espírito Santo para poder me direcionar, né? Mas, para quem não me conhece aí, meu nome é Eduardo, eu sou um cearense, cabeça chata daí, muito cearense, mas já tem 14 anos, né, como o tempo passa rápido, que eu estou morando no estado do Mato Grosso. Eu morava ali, mais precisamente, na cidade de Sinop, que é uma cidade mais centro-norte do estado do Mato Grosso, que o estado do Mato Grosso tem uma extensão muito grande, né, é enorme o estado do Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, da cidade que eu estou agora até a extremidade para outra cidade dá quase 2.000 quilômetros, 1.800 quilômetros, né? Então é muito grande. Aqui viagens de 1.000 quilômetros são comuns assim, dentro do estado. E aí, ano passado, por questões de pandemia e de trabalho, eu vim morar na cidade de Barra do Garças, que já é divisa com o estado do Goiás. E aqui tem uma curiosidade que eu estou bem no centro do Brasil. Aqui, inclusive, existe um marco, né? Que eles fizeram medição mesmo. Então, eu estou bem no centro do Brasil. Você pesquisar aí a cidade de Barra do Garças, bem no centro do Brasil. Então, eu estou próximo de Brasília, próximo de São Paulo, para o sul, para o norte. Então, eu estou bem centralizado aqui. É uma cidade bem turística, muita cachoeira, muito rio. E aqui a gente está ajudando, né, numa congregação da Igreja Rebanho do Pai, que é a igreja que nós começamos lá na cidade de Sinop, né? Já distribuíram em algumas cidades e a gente acabou aqui. Estamos aqui juntos. Que a gente está com uma empresa de publicidade, né? E eu também acabei abrindo uma loja no ramo de celular e a gente está aqui vivendo para a glória de Deus. Mas, assim, o senhor pediu para mim explanar algo aqui, né, pastor? Agora, espiritualmente falando. Bom, eu tenho. Já cheguei nos meus 40, né, pastor? Completei 40 anos. Completei 40 anos, meu amigo. Eu sou casado com a Ana Paula e tenho 2 filhos, né? Um casal, o Naum, que está com 12 anos, vai fazer 13 anos, e com a Maria Eduarda, minha Dudinha, que está com 9 anos, né? São composição aí da nossa família aqui. E eu queria falar sobre o amor, pastor. Sobre esse sentimento, sobre essa força, sobre esse caminho, sobre essa verdade. Eu queria falar sobre esse poder que tem que estar efetivamente ligado a todos aqueles que têm uma predisposição de seguir a Jesus. E no texto do Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, o texto vai dizer que antes da Páscoa, Jesus, sabendo que iria morrer, que iria padecer, o texto vai dizer que o autor vai dizer, e ele os amou até o fim. E ele os amou até o fim. É interessante a gente pensar sobre amor. Esses dias eu fiz alguns questionamentos lá na igreja sobre isso. E a pergunta era a seguinte, né? Por que que você ama? Por que que a gente ama, né? Assim, você fica, mas por que que eu amo, né? Quais as motivações que me levam a amar? Às vezes você não sabe achar uma resposta lógica, mas por que que eu amo? Nós amamos por quê? Porque esse sentimento já nasce dentro de nós, já brota dentro de nós. Por que que existe o amor? Aí tem uma outra indagação que ela é mais profunda ainda e mais reflexiva ainda, que é para que que eu amo, né? Se perguntar, mas para que que eu amo? Porque às vezes o amar
E se existe o amar desequilibrado, pode ser produto também de desespero em algumas pessoas, né? O amor, ele pode ser também produto de dor para algumas pessoas. O amor, ele pode ser produto de sofrimento também. Então, o amor, ele é muito mais intenso, muito mais profundo. Ele tem que ser muito mais vivo nos nossos corações do que um simples sentimento que passa, que chega, que vai, que se dispersa, que se dissipa. Quando a gente fala desse amor que está efetivamente ligado ao cristianismo, ao evangelho, ele vai muito além do que a gente pode imaginar. Porque, veja bem, o texto vai dizer que quando eu amo Josimar, quando eu amo aqueles que estão próximos de mim, que me fazem bem, com quem eu convivo, que me dão forças, que me levam para cima, que me dão a mão quando eu estou caído, sabe? Que me mandam um pix quando eu estou necessitado, sabe? Que me faz bem. Que resultado eu vou ter dentro do evangelho se eu amo essas pessoas? Porque para amar Josimar é fácil demais. Só que o texto vai dizer que esse amor é tão profundo, vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Aqueles que nos fazem mal, aqueles a quem eventualmente pode tecer uma calúnia sobre nós, pode nos magoar. Jesus, nesse texto do Evangelho de João, capítulo 13, o texto vai dizer que ele tem as informações agora, né, no seu espírito, na sua alma, de que está próximo da sua morte, de que ele vai sofrer açoites, de que ele vai sofrer bufetadas, de que vão cuspir no seu rosto, de que vão olhar para ele com desespero, com raiva. Imagina Jesus passando por todo esse processo assim, de uma visão futura com eles sentados ali com ele. Pastor, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo certo? Então ele começa a ter essa percepção das dores que ele vai sofrer, do desespero, né? Da dor física, do desprezo que as pessoas vão ter por ele, do sangue escorrendo no seu corpo, da coroa de espinho que vai ser colocada na sua cabeça, de toda a dor, sabe, que ele vai sofrer, mas o sentimento dele ali, mesmo com tudo isso, envolto de tudo isso, é de dizer, e o autor vai dizer que ele os amou até o fim. Mesmo vendo tudo isso, o sentimento dele ainda foi de amor. De amor. E aí, como discípulos de Jesus, como aqueles que têm que olhar para Jesus e dizer que eu quero ser igual ao mestre, eu quero imitar os mestres, ou eu quero seguir os passos do mestre. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. De seguir o mestre, de olhar para o mestre e ter essa visão de querer ser parecido com o mestre, eu tenho que me fazer essa pergunta. E aí, eu tenho a disposição de amar até o fim? De segurar na mão até o fim? De querer que a pessoa a quem eu olho, mesmo tendo uma percepção de que aquela pessoa não tem nada para me oferecer, e às vezes o que ela tem para me oferecer é o desprezo também, e eu vou ter essa capacidade de imitar o mestre, de amar até o fim. Então, esse texto ele tem que nos ensinar algumas coisas.
Esse texto ele tem que produzir em nós, esse exemplo de Jesus, tem que trazer implicações genuínas do Evangelho. Esse exemplo de Jesus, ele tem que produzir em nós, às vezes, muitas das vezes, pastor, transformações radicais. Amém. Esse exemplo de Jesus, ele tem que fazer com que dentro de nós, dentro dos nossos corações, fibrile algo que para o mundo é loucura. Mas, pastor, às vezes eu vou falar a palavra cara, mas cara aqui é tão comum quanto o macho aí, tá? Então, esse exemplo de Jesus, ele tem produzido em nós que alguém vai olhar para nós e vai dizer, cara, você é doido. Como é que você ama nessa proporção? Como é que você pode amar nessa proporção? Então é loucura, parece que você olha para esse texto, a nossa racionalidade, a nossa lucidez humana, cotidiana, sobre o que a gente pensa da vida. E nós vivemos num mundo tão polarizado, de tanta guerra, né? Às vezes, de tantos conflitos, que a gente, às vezes, parece que vai perdendo essa percepção desse amor genuíno, sabe? Porque nós somos, eu vi uma vez você falando algo muito interessante, que lá na Igreja de Cristo, no Gereissati, uma pregação sua, eu nem lembro a pregação, mas eu sou muito de pegar palavras marcantes, sabe? Aquela coisa que marca, eu pego aqui, parece que uma frase, assim, de alguém conversando comigo, aquilo pega, já me choca, e eu fico só ruminando só aquela frase, sabe? Isso, eu tenho essa particularidade comigo. E você falou algo assim, que nós, cada um de nós, somos dotados das nossas particularidades, e muitas das vezes nós não vamos entender um ao outro, mas nós temos que, assim, suportar uns aos outros. Foi o que o texto de Paulo falou. Suportando-vos uns aos outros em amor. E às vezes a gente não está com essa disposição, né? De suportar o outro. De atender o outro dentro das suas necessidades. Eu não estou fazendo aqui uma apologia a nós aceitarmos tudo, não é nada disso. Eu estou querendo falar essa loucura do amor que Jesus nos deixou. Mas foi por causa dessa loucura, desse amor, de amar até o fim, de suportar até o fim, que justamente é por isso que nós estamos aqui fazendo uma live agora. Porque um dia, lá atrás, nós podemos aceitar o chamado desse amor e fomos diretamente impactados por esse amor. Como uma carreta, sabe, de 50 toneladas que entra em rota de colisão e ela bate frontal com a gente. É isso que o amor de Jesus nem faz com o pecado. E faz com que a gente tenha esse choque de dizer, puxa, tem algo maior aí, tem algo maior do que a dor, tem algo maior do que a lágrima, e mesmo envolto disso tudo tem algo maior do que o vício, tem algo maior do que a tristeza, tem algo maior do que os desprezos, tem algo maior do que todo tipo de incapacidade humana de ter uma percepção futura e maior. E esse amor de Jesus é que faz com que aqueles que estão mais caídos, tristes, desabilitados de tudo, frustrados, decepcionados, sem perspectiva de vida, decepcionados com todo tipo de gente, decepcionado com pai, decepcionado com mãe, decepcionado com vô, com tio, com cônjuge, com irmão, que olha para o mundo e diz, o mundo já se acabou, como se ele atender o chamado do vinho, de ter essa percepção e entrar em rota de colisão com esse amor, meu amigo, não tem como ele não ser transformado. Porque ele nos amou até o fim. Vendo toda essa dor, todo esse aparato de soldados que ia pegar ele, massacrar ele, sabe, a negação de todo mundo, mesmo assim ele teve essa capacidade de amar até o fim. E eu não consigo enxergar, eu não consigo ver, eu não consigo perceber um cenário diferente para nós fazermos a diferença na vida das pessoas, se não também atender esse chamado desse amor mais profundo, sabe? Mais veemente, que está mais ligado aí até o fim. Até o fim.
Porque ele foi por mim. Ele foi por você. Ele foi por nós. Tem hora que nós somos pastores, tem hora que a gente quer desistir, chutar o balde, né? Você que é líder aí, que está nos assistindo, tem hora que dá vontade mesmo. Eu já fiz isso com um parente meu. Não tem jeito, não dá, não vai. A gente já falou, a gente já explicou, nós já demos a direção, nós já traçamos um rumo, nós já oramos, nós já estivemos lá, já visitamos, já ajudamos de todas as formas possíveis. Aí você olha para aqueles discípulos lá, aqueles discípulos, eles conviveram com Jesus, eles estavam com Jesus, quando Jesus fazia milagres, eles estavam com Jesus quando Jesus levanta os paralíticos, eles estavam com Jesus quando Jesus coloca a mão sobre os surdos e os surdos veem, quando os cegos, os surdos ouvem, quando ele coloca as mãos sobre os cegos e os cegos veem, ele coloca a mão sobre os leprosos são purificados. Eles estavam lá quando Jesus chega na cidade de Betânia e diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora, o defunto está de putrefação. Sai ali todo envolto de lenços e o cara está vivo. Eles presenciaram todos esses milagres. Mais a fundo ainda, esses mesmos discípulos que conviveram com Jesus, eles também operaram um milagre, não foi isso? Quando Jesus os enviou, e eles chegaram maravilhados, alegres, saltitantes, Jesus, no teu nome, todos alegres, eles foram produto de milagres também. Mas, meu amigo, quando Jesus morre, eles trancam as portas e estão assombrados com medo. Nenhum deles... Pastor Josimar, nenhum deles, nem as mulheres que foram até o túmulo, acreditaram na palavra de Jesus que disse, nos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que diz que eu vou morrer, eles vão me pegar, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus falou, o autor vai dizer, pastor, que Jesus falou abertamente para eles. Então, ao terceiro dia, ao invés de eles estarem com as portas trancadas, com medo, atemorizados e apavorados, eles deveriam estar lá na porta do sepulcro, aguardando o maior momento da humanidade, que é a ressurreição de Jesus. Porque Jesus os amou até o fim, mas eles, mesmo tendo convivido com Jesus, visto os milagres de Jesus, parece que o amor deles por Jesus não foi até o fim. Isso, eu estou fazendo essa associação aqui que parece que não é muito diferente de nós. E esses exemplos servem para edificar a nossa fé nesse amor de Jesus. Eu tenho experiência de pessoas da igreja, pastor, que eu desisti. Eu, Eduardo, desisti. Eu disse, não, eu desisto, não dá mais. Falei para minha esposa, meu bem... essa pessoa não dá mais. Paramos aqui, não dá mais. E desisti mesmo. Tá? Aí sabe o que acontece meses depois? Essa pessoa chega lá na minha casa, entra lá, a aparência já transformada, porque quando transforma dentro, a aparência muda também. Impressionante, né? O semblante muda. Quando a pessoa recebe esse choque desse amor, o semblante muda, o olhar muda, o brilho no olho muda, o sorriso muda, as palavras mudam, até o jeito da pessoa fica diferente, né? E essa pessoa entrada na minha casa e eu senti esse choque, sabe? Mas o que aconteceu? Ela falou, não, você plantou uma semente, você foi comigo. Mas aí outra pessoa, parece que Deus ele é maravilhoso até nisso, né? Eu desisti lá num determinado ponto, aí outra pessoa começou daquele ponto que eu parei para frente e conseguiu obter êxito em mostrar o amor de Jesus para essa pessoa. Mas essa pessoa foi tão transformada pelo amor de Deus que ela voltou lá para poder agradecer e a gente orar juntos, tá? Aí eu fiquei pensando nesse dia, sabe? Puxa vida, né? Faltava tão pouco. Puxa, eu trabalhei aproximadamente 2 anos nessa vida. A pessoa pegou ali, em 3 meses,
sabe? Faltava tão pouco. Aí a pergunta que fica é: qual é o tão pouco que falta para nós, né? Talvez na nossa visão, né? Talvez na nossa visão desse amor humano superficial que a gente vive, porque a Bíblia também é profética e ela vai dizer que o amor de muitos vai se esfriar. A pergunta que fica nessa manhã, para minha edificação, para nossa edificação, é: qual é o tão pouco que falta, né? Para a gente ser impactado, ou para a gente ser um canal de transformação na vida de outra pessoa. Porque eu, na minha idade, eu já vi pessoas genuinamente serem absolutamente transformadas e regeneradas pelo poder desse amor. E eu fico me perguntando, quem era para ser o Eduardo? Quem era para ser o Josemar? Quem era para ser você aí que está nos ouvindo? E eu fico mergulhando nisso, e eu mergulho mais, eu mergulho mais, eu mergulho mais, eu mergulho mais, e cada vez que a gente mergulha mais, que ele amou até o fim, que ele foi até o fim, que ele não desistiu, e ele disse: seja feita a tua vontade, e cada vez que a gente vai ruminando isso, que o resultado tem que ser esse amor transbordando dentro de nós, a ponto da gente ficar desesperado para que as outras pessoas recebam também esse amor. Então, porque é bom demais, pastor. É bom demais. Por outro lado, a gente vê esse amor sendo produto de discernimento no meio da dor, no meio do caos, no meio da tragédia, no meio dos conflitos. Nós vemos esse amor nos dando a capacidade de discernir, muitas vezes, a vontade de Deus no meio de coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, não vai entender mesmo. Sabe, aquele momento que você se pergunta assim: mas cadê Deus, né? Cadê o Pai? Cadê a promessa de proteção? Cadê as evidências desse amor agora? Essas perguntas sem resposta que vai chegar para a gente, inevitavelmente, na vida. Os discípulos, toda hora eles tinham perguntas para Jesus. E Jesus toda hora estava tentando ensinar um parábola para poder mostrar para eles. Eles até perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês. E tu vem me perguntar: mostra-nos o Pai. Olha, eu estou no Pai, o Pai em mim. As obras que eu faço não são de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que se manifesta através de mim, para mostrar para vocês. E tem hora que a gente, por causa dessa incapacidade ou do afastamento desse amor, a gente perde essa capacidade de discernir que, mesmo em meio a toda essa trajetória que a gente pode passar de humanidade, do qual nós estamos sujeitos de viver em meio a todas essas tragédias humanas, esse amor genuíno nos dá a capacidade de discernir e, mesmo em meio a tudo isso, ser amado por Deus. Jesus estava sendo moído, mas ele não perdeu a capacidade de discernir que ele era amado pelo Pai. Que ele era amado pelo Pai. É como um filho, né, pastor? Nós que somos pais entendemos mais disso. Porque se eu coloco o meu filho de castigo, numa tentativa de corrigi-lo, se eu deixo de dar um presente para ele, ou se eu tiro, por exemplo, algo que ele gosta muito, eu estou sendo movido pelo quê, se não pelo amor que eu sinto por ele?
Mas ele há de olhar para mim como pai e dizer, meu pai não gosta de mim. Meu pai pode me dar isso e não me dá. Não é assim que a gente vê os filhos fazendo? Essa semelhança, sabe? Essa semelhança. Então, esse amor que tem que nos fazer discernir, que tem que nos fazer enxergar a capacidade de Deus nos amar, mesmo quando para nós, humanos, falhos, limitados, pensamos nós que Ele está distante. Essa capacidade de perceber o amor dEle, mesmo quando nos falta aquilo que para nós é necessário. Porque o que é necessário de verdade para nós, cristãos, ou pelo menos deveria ser necessário, é saber que Ele nos ama. Nos ama. A tua graça me basta. E foi o cara que talvez eu vejo que mais entendeu essa proposta do amor de Deus. Que entrou em rota de colisão com Ele. E se entrar em rota de colisão com o amor de Deus, não tem como ser a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Eu vejo pessoas que ainda precisam entrar em rota de colisão com o amor de Deus. Para poder, pelo Espírito Santo, ter essa capacidade de discernir que, independentemente do que elas estejam vivendo, Deus as ama. Porque na história da humanidade, pastor Josimar, tudo o que transformou o homem foi o amor. As guerras, elas se findam com amor. É alguém que foi dotado de uma capacidade de ver a dor, o sofrimento de alguém e ama. A falta de perdão, ela acaba com amor. Os conflitos familiares, dos mais profundos e trágicos, vão se acabar com amor. Todos os processos da nossa vida, se nesses processos nós tivemos essa capacidade de inserir esse amor, não esse amor superficial das músicas, das melodias, das poesias, que pode trazer ali um alívio, pode trazer ali algum estado emocional momentâneo e passageiro. Mas se for o amor de Deus, esse amor inserido em todos os processos da nossa vida, vai trazer um resultado de transformação, de capacidade de discernir que o amor de Deus continua sendo o que é importante para nós. Esse amor de Deus. Pastor, o senhor me interrompe aí na hora que tá. E aí, por outro lado, a gente tem nesse amor também, pastor, esse discernir, essa capacidade de discernir, né? Esse amor em meio às dores. Por outro lado, a gente tem nesse amor profundo de Deus também o fato de que o amor dele vai alcançar, vai se manifestar, o amor dele vai chegar, o amor dele vai conduzir, o amor dele vai ser transbordante naqueles a quem a gente não consegue chegar. Porque vai ter momentos que vai ser só o amor dele mesmo. Que não tem jeito. Essa graça absurda dele amar o pecador.
Eu sei que tem coisas que é difícil até da gente falar sobre esse amor, mas o amor de Deus ele vai alcançar o assassino. Aqueles a quem cometeram os crimes mais hediondos possíveis. Que você pensa, mas que amor é esse que tem a capacidade de alcançar isso? Porque a gente não tem. Quando você olha para a figura do estuprador, por exemplo, você olha para ele, sabe, a nossa limitação, ela não consegue chegar ali, sabe? Entende? O amor de Deus, ele vai produzir essa sinceridade em nós, da gente reconhecer, e é por isso que a gente tem que buscar esse amor todo dia, da gente reconhecer que vai ter hora que não vai ser por nós, não, a gente não vai conseguir, não. Se o amor dele não estiver dentro de nós, a gente não vai conseguir, não. Não dá, não. Quem entra dentro de um sistema carcerário, como eu tive a oportunidade de entrar já, que aí você... eu já tive a oportunidade de visitar e de as pessoas apontarem, né? Apontarem, aquele ali cometeu tal crime. Aquele lá cometeu um outro crime. E o outro cometeu outro crime. Crimes terríveis, aos nossos olhos, coisas e terríveis mesmo. Mas o amor de Deus vai alcançar essas vidas também. Eu vi um pastor amigo meu fez uma alusão ao apóstolo Paulo muito interessante há uns dias atrás no culto. Ele disse, hoje nós vamos receber um ex-assassino que matou crente, que tinha prazer em ver arrancando a cabeça daqueles que tinham fé em Jesus. Que cometeu crimes, atrocidades com pessoas igual nós aqui, que estamos sentados aqui nessa reunião. Nesse dia a igreja chega e se espantou, né? Porque uma coisa é receber um pastor, né? Outra coisa é receber um ex-assassino, um ex-matador de crente. A gente já pensou que era alguém que vinha desses países aí, como o Afeganistão, né? Mas ficou todo mundo assombrado na hora, né? Pois é, hoje nós vamos receber na palavra de Deus, não é pessoalmente, gente. Aí todo mundo, é na palavra de Deus, essa pessoa é o apóstolo Paulo. Aí todo mundo, glória a Deus. O apóstolo Paulo, todo mundo recebe, né? O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Quem não gosta de ler as cartas do apóstolo Paulo? Mas ele é justamente essa figura, assassino, que matou crentes, que perseguiu a igreja, que foi chocado, que entrou em rota de colisão com esse amor. Entende? Tem esse lado do discernimento da dor e o amor tem esse lado de alcançar o inalcançável aos nossos olhos. Sabe, até onde a nossa visão não chega, de olhar para alguém e dizer assim, não vai. Até o fim, esse amor de Deus pelas nossas vidas. Até o fim. Agora, aí do outro lado, a gente tem a pergunta que tem que fibrilar nos nossos corações todos os dias, toda hora. A vida como um culto. Não é ir no templo para o culto, é a vida como um culto. Todo dia, toda hora, todo momento, em meio a qualquer adversidade e circunstância que a vida pode nos dar, nos apresentar. Em meio até às lembranças dolorosas. A pergunta que fica é: eu estou disposto a amá-lo até o fim também?
Porque parece que às vezes a gente deixa de amar Jesus por causa de uma fofoca que aconteceu dentro da igreja. Parece que a gente deixa de amar o corpo, sabe? Por causa de uma adversidade momentânea que aconteceu. Parece que a gente deixa de estar próximo desse amor porque a gente não teve essa capacidade de discernir que mesmo em meio a isso tinha o amor de Deus. Aí a gente vai desistindo no meio do caminho. Mas quantas pessoas, você, Josimar, quantos anos está aí no ministério, quantas pessoas você viu tirar os pés desse amor? Porque não teve, como Jesus, a capacidade de amar até o fim. E aí, eu estou disposto também a amar até o fim? E aí, eu estou tendo esse olhar de discípulo, de dizer, não, eu sou discípulo dele, portanto, eu vou seguir os passos dele e vou com ele até o fim. Eu gosto muito de Tomé, sabe? Muitas pessoas não gostam muito de Tomé, mas Tomé, para mim, é um dos discípulos mais interessantes, sabe? Porque Tomé mostra muito a humanidade dele. Se a gente for ler lá o texto de João, quando eles estão indo lá para ressuscitar Lázaro, né? Os discípulos começam a dizer a Jesus, mas Jesus, se você for para lá, o pessoal vai te matar. Ele já tinha fugido, porque as pessoas queriam matar Jesus. E os discípulos começam a dizer assim, mas se você for para lá, eles vão te matar. E Tomé é o único que se levanta e diz assim, não, mas se ele for para lá para morrer, nós vamos para lá e vamos morrer com ele. Ele era dotado de humanidade, mas ele era dotado também dessa capacidade de ir até o fim. Talvez por isso ele perguntou, não estou crendo não, Jesus, mostra as tuas mãos aí. Então a pergunta para a nossa edificação, para a nossa reflexão, para manifestar dentro de nós esse amor, a gente sabe que ele nos amou, mas aí nós estamos com a disposição de ir até o fim com ele? Talvez você que está aí, sabe, cabisbaixo, eu vou desistir de tudo. Eu vou chutar o balde. Não quero mais saber desse negócio de igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de ser pai de família, não quero mais saber de ser mãe de família, não quero mais saber de casamento, não quero mais saber de filho, não quero mais saber de ler Bíblia, não quero mais saber de orar, porque parece que as coisas não acontecem comigo, eu não quero mais saber de grupo familiar, eu não quero mais saber de cantar na igreja, eu não quero mais saber de... Eu ia aprender a tocar violão, mas eu não vou mais, eu não quero mais saber de aprender a pregar, eu não quero mais saber de nada. Talvez você está aí como um dia eu tive também. Talvez como um dia Josimar teve de ter essa vontade mesmo, esse desejo de humanidade. Mas é aí que esse amor tem que se manifestar dentro de nós, olhar para esse texto e saber que ele nos amou até o fim. E eu me perguntar, eu estou disposto a ir até o fim? Por ele. Pela causa dele. E até o fim. Suportar tudo isso. Porque o amor tudo suporta. Tudo suporta. Eu me sinto muito feliz, pastor Josimar, irmãos, porque eu já passei por experiências de vida profundas. E que talvez isso foi o que transformou a minha vida. De ser movido por esse amor. Pelo amor genuíno, profundo, transformador, regenerador de Deus. De esse amor que vai até o fim. Porque se fosse por mim, eu teria desistido, pastor. Amém. Se fosse pela minha capacidade humana, eu teria desistido. Mas porque eu me deixei ser envolto por esse amor, é que eu consegui me sustentar. Talvez no último suspiro ali, sabe? No último jogar de corda. Acho que é isso que o amor de Deus faz. No último suspiro, sabe? Você já está sem fôlego. Ele pega na tua mão e o amor dele te puxa para cima.
com cordas de amor, como do profeta Ageu, você me arrastou. É por isso, pastor. Amém. É por isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus.